estou aqui, estou vendo muitos alunos, ex-alunos e alunos recentes. Inclusive aluno que tem trabalho para fazer essa semana e prova e está aqui até agora. Certo? Depois a gente encontra, tá? Essa palestra que eu vou fazer para vocês é o seguinte, é simplesmente uma introdução a quem realmente deseja, se interessa por minerais. É uma introdução, originalmente ela seria proferida pelo professor Ricardo Schultz, lá de Ouro Preto, mas ele não pôde por problemas didáticos, lá que estava numa excursão, me passou a palestra, eu mantive praticamente o mesmo nome da palestra, certo? Porque isso aqui é uma introdução, assim, para saber o seguinte, onde estão os minerais? Quem se interessa por minerais em Minas Gerais? Onde estão os minerais aqui em Minas Gerais? O que produz? Quais são as áreas mais importantes? Certo? Praticamente todo o estado de Minas Gerais produz minerais. Certo? Eu separei 3 áreas. Cadê o negócio? Com certeza. Praticamente todo o estado de Minas Gerais produz. Eu me concentrei em 3 áreas principais de produção, porque é onde os minerais têm a maior relevância na produção de minerais, onde produzir as mais belas peças que existem por aqui. Colecionar minerais é uma coisa relativamente complicada, certo? Existem vários níveis de colecionadores, certo? Desde o iniciante até o colecionador de alto nível. Existe uma gradação, Luiz, uma escala contínua de aperfeiçoamento. O colecionador hoje que tem uma amostrinha, daqui a pouco ele vê uma maior, vê uma melhor, vê uma melhor, vê uma melhor, ele começa a considerar a coleção dele medíocre, certo? Ele tem a vontade de adquirir coisas cada vez mais importantes e mais bonitas. O mundo dos minerais é fascinante, a estética dos minerais é uma coisa fascinante, as cores são uma coisa fascinante. É a mais pura expressão da natureza que eu acho são os minerais, porque elas são uma expressão permanente. É uma expressão permanente que você pensa que o mineral daqui demorou um tempo muito grande para ser formado. Isso é uma coisa muito importante. Certo? E vocês se vocês quiserem penetrar nesse mundo, vocês têm que saber muita coisa, vocês têm que ter um certo conhecimento. Inclusive, eu estava até pensando aqui, Márcio, nós podemos até fazer, eu me disponho até fazer esse negócio, é o seguinte, fazer alguns pequenos roteiros mineralógicos para quem quiser se introduzir na coleta de minerais. Porque a coleta de minerais é o caminho nobre, mais nobre do colecionador. Todo bom colecionador tem algum mineral que ele mesmo coletou na sua coleção. Isso é muito importante. Certo? O negociante ele é extremamente importante porque ele é aquele elo de ligação que existe entre o colecionador e o produtor. É o negociante que vai nas áreas de produção e compra os minerais e passa para a gente, passa para os colecionadores. Isso é muito importante, certo? Existe outra classe de colecionador que muita gente gosta de trocar. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu nunca troquei nenhuma peça na minha vida. Eu prefiro dar uma peça ou ganhar do que trocar. Porque muitas vezes aquilo que a gente fornece não é aquilo que a gente recebe. Isso é uma coisa muito complicada. Certo? Né, Luiz? Você sabe disso. Muito complicado. Tá? A minha coleção ela se baseia em coleta própria e aquisição de negociantes, principalmente de Luiz Menezes, que é o maior negociante de minerais que tem aqui, tem peças belíssimas. Certo? Então é isso. O que eu vou fazer para vocês aqui é simplesmente uma introdução, tá? Onde estão as principais regiões produtoras de minerais aqui? Onde é que mexe aqui, né? Setinha para baixo, setinha para cima. A outra setinha. Aí. Bom, as principais regiões que eu selecionei aqui, uma é a província pegmatística oriental, e eu botei adjacências em tudo, tá? A Serra do Espinhaço Meridional e Quadrilátero Ferrífero. E tem outras regiões também, mas eu vou falar alguma ligeira introdução dessas 3 regiões aqui, tá? Bom, voltou? É o outro. Mais um. Ah, tá. Antes de mais nada, eu vou dar um mapa geológico de Minas Gerais. Nós baseamos muito em geologia, certo? A geologia que condiciona a maior parte dos minerais, certo? Nós sabemos que Minas Gerais é uma região, o estado de Minas Gerais é extremamente complicado do ponto de vista geológico,
é o estado de geologia mais complicado que existe. Os geólogos estão aí há gerações de geólogos que nunca conseguiram entender direito. Uma coisa que nós sabemos é o seguinte, tá. Oh, saiu fora, peraí. A província pegmatítica oriental, certo, que é a principal região produtora de pegmatito aqui em Minas Gerais, ela se estende aqui. É uma região que ocupa toda a porção leste de Minas Gerais, ela entra para o Espírito Santo adentro e pega um pedaço do sul da Bahia. E ela chega, alguns dizem que ela chega, eu considero a província pegmatítica, ela vai até São Paulo. Certo? Que toda essa região nós temos pegmatitos. Certo? Os pegmatitos, eles são intimamente ligados a um processo chamado de granitogênese. Granitogênese é a geração de granitos. Tudo isso aqui vermelho, eu não sei mexer com esse troço. Eu dou aula até hoje falando de giz, eu não sei mexer com esse troço. Tá. Isso aqui é. Tá lá. Tudo que está aqui vermelho são granitos, certo? Essa região foi uma das manifestações de granitos mais intensa que já teve no Brasil até hoje, talvez a maior região produtora que gerou granito na crosta continental. Esses granitos aqui, todos têm uma idade de 500 milhões de anos. Ou seja, todas as pedras geradas, todos os minerais gerados aqui têm mais ou menos essa idade, tá? Então, o granito, importante que tenha granito, porque o pegmatito, que é a coisa mais, que é o nosso interesse maior, o pegmatito nada mais é do que um filho do granito, certo? É um filho querido do granito, porque ele realmente é o que interessa. Ele simplesmente é uma rocha formada pelos mesmos minerais do granito, quartzo, feldespato e mica, tá? Mas que tem uma quantidade muito grande, porque ele é muito carregado, que a gente chama de carregado em fluidos residuais. São fluidos que sobraram depois que o granito cristalizou na crosta terrestre, sobraram. E esses fluidos reagem com as rochas que estão em volta, com os xistos principalmente, e geram uma quantidade muito grande de minerais, certo? E uma característica do granito é o gigantismo, do pegmatito é o gigantismo dos minerais. Tem minerais aí que metros, dezenas de metros, centenas de metros. Eu conheço um pegmatito lá no norte, lá na região de Araçuaí. Araçuaí não, é Coronel Murto, Água Santa, Luiz. Que eu juro, toda vez que eu vou lá, eu juro que ele tem um cristal só de feldespato, que tem 500 metros de comprimento. Você já foi? Você já teve essa impressão? Ele só tem feldespato. Para mim, aqui tem um cristal só, certo? Tem pegmatitos famosos que são formados em um cristal só. Certo? Isso é característica gigantismo. Por que característica gigantismo? Os minerais tiveram um longo tempo para crescer na crosta continental. Certo? Na crosta, durante a formação dele, foi um espaço-tempo muito grande. Olha, para nós geólogos, 1 milhão de anos é ontem, tá? 1 milhão de anos é um espacinho desse tamanhozinho assim. Certo? Quando eu falo que alguma coisa aconteceu há 500 milhões de anos atrás, igual esses granitos aí, isso para nós é novo, bem novinho. Belo Horizonte é mais antigo. Belo Horizonte tem cerca de 3 bilhões de anos a consolidação da crosta continental, mas esses grandes da costa tem 500 milhões só. Você pode ser meu. Tá? Vamos lá. Então, tá, os aspectos geológicos são isso. Eu ressaltei que essa região da província pegmatítica é extremamente importante. Vamos ver. Na província pegmatítica nessa província pegmatítica são identificados vários distritos, que é chamados de província, é uma grande região produtora, os distritos são regiões menores. Então, a região que produz mesmo, ela vai desde aqui de Araçuaí até aqui, Caratinga. O que é isso aqui? É Caratinga, tem alguma coisa, pouca coisa. A região de Aimorés, e cada pontinho desse aqui é um campo pegmatítico, certo? Ou um pegmatito, eu não sei qual que é o critério que foi usado para isso. Vocês verem que essa região aqui, vão ver, o governador Valadares está aqui, Teófilo Otoni está aqui, Araçuaí está aqui, tá? Itabira está aqui. Então vocês veem, essa faixa, essa região aqui de Itabira é uma adjacência da grande província pegmatítica oriental, e parece que os pegmatíticos aqui são um pouquinho mais velhos do que esse, com a característica que jamais produziu turmalina,
só produz água marinha e a turmalina é produzida nos outros. Certo? Então, você vê a quantidade de coisa que existe. Certo? A produção aqui começou praticamente, isso foi do século XIX, já era conhecido, mas o grande auge da produção dos pegmatistas brasileiros se deu durante a Segunda Guerra Mundial, por causa que os aliados precisavam de uma coisa muito importante, que era quartzo, para fazer osciladores elétricos, e mica. Então, isso foi intensamente forte. Então, você vê tem grandes pegmatitos aqui, importantes, que foram abertos nessa época, no início da década de 40. Cruzeiro, Sapucaí, essas coisas tudo foram abertas nessa época. Isso é um pegmatito. Tá vendo? As fotos não estão muito boas não, porque essa aqui é uma foto antiga. Tá vendo? Isso aqui, o pegmatito ele se nota desde a hora que se vê. Isso aqui é uma entrada típica de uma lavra de pegmatito. Geralmente ela é apertada, ela é cortada entre barranco. Isso aqui você tem um pegmatito logo. Isso aqui é a rocha que o pegmatito encaixa dentro dela. Isso aqui vocês estão vendo uma entrada de uma galeria. Muitas vezes ela é complicada, a entrada de uma galeria. Isso aqui são os rejeitos. O garimpeiro não tem cuidado nenhum. Não tem não. O garimpeiro é a raça mais infernal que eu já vi na minha vida até hoje. E o garimpeiro tem um problema muito sério também. Nem sempre ele trata bem os minerais do jeito que devia ser tratado. Vocês vão aprender que o mineral ele tem que ser alguma coisa perfeita. Ele é uma obra da natureza, ele tem que ser perfeito. Quanto mais perfeito, mais valioso ele é. Certo? Se tiver alguma quebra, alguma coisa, ele perde muito do valor dele. E o garimpeiro, sistematicamente, ele não trata bem os minerais, né, Luiz? Você sabe muito bem disso. Está lá um pegmatito. A posição que ele ocupa nas rochas é mais variada. Esse é o pegmatito. Aqui, eu postei essa foto. Isso aqui é um pegmatito ali do Rio Piauí, perto de Araçuaí. Isso aqui parece que é um cristal de turmalina. Esse tem uns cristais. Não ficou muito boa a foto, não. Porque essa foto eu escaneei de uma foto antiga minha. Era uma foto em papel. Aqui tem uns cristais de turmalina preta, de chol, algumas massas de feldspato. Mas vocês veem, quando vocês entram no pegmatito, vocês veem logo que aqui no pegmatito. Ele é branco. Então, às vezes, ele tem que ir até com óculos escuros, porque depende se o rejeito é novo, que se bate o sol, a gente não consegue nem enxergar direito, porque ele é por causa do branco do feldspato. Tá? Eu fiz uma seleção, aqui alguns minerais de coleção que são muito comuns nos pegmatitos, principalmente o grupo da turmalina. Turmalina é um grupo de minerais, vocês vão aprender, quem não sabe, turmalina não é um mineral, é um grupo de minerais. A mais importante delas é a eubaíta, que são as variedades coloridas. E é um mineral que a gente chama, turmalina, um mineral muito sujo. Vocês vão ver por que ele é sujo. Berílio, crisobilito, topázio, spodumene, neoptantalato, fosfato. E outros, eu botei dezenas e centenas de minerais, que nós temos pegmatita que tem mais de 200 ou 300 minerais descritos. Qual que é o recorde, hein, Luiz? Você sabe? Acho que a Sapucaia tem 200 e pouco, né? No Brasil, a Sapucaia tem 80 e pouco. Não, mas descritos lá, que foram descobertos. Tem um que eu já vi que é 200 e poucos. Eu não sei qual que é. Mas tem, se você for contar a quantidade, você tem pelo menos uns 200 ou 300 minerais já foram descritos nos pegmatitos brasileiros e muitos minerais novos que foram descobertos aqui, tá? Vamos lá. Aí eu vou fazer o grupo da turmalina, aí vocês vão ver coisas bonitas, a quantidade de diversidade de cores que tem a turmalina, por causa disso que a turmalina é um mineral sujo. O que é um mineral sujo na natureza? Se ele não fosse sujo, ela seria branca. Mineral sujo é aquele mineral que a estrutura cristalina dele admite tipo cátions metálicos de todos os... Já foram descritos, acho que 62 elementos da tabela periódica dentro da estrutura da turmalina. Certo? E essa diversidade de cátions que tem lá dentro, que traz a cor, traz a beleza da turmalina. Certo? É uma coisa muito interessante. As cores são as mais variadas. Essa aqui é muito valiosa. Essa aqui parece que é de Barra de Salinas.
Essa turmalina aqui é emblemática. Eu fiz questão de botar uma foto dela, que é a turmalina mais emblemática que nós temos. É a turmalina chamada turmalina Jonas, do pegmatito Jonas Lima. O pegmatito Jonas Lima é uma história muito interessante. Foi descoberta em 1978. O Jonas Lima, mais o sócio dele, Ailton, né? Eles estavam tocando um pegmatito lá de empreitado e estavam quase desistindo. Já tinha gasto um dinheiro louco no pegmatito e estavam quase desistindo. Aí um deles falou, vamos abrir mais um pouquinho para ver o que vai dar. Se não der nada, amanhã nós vamos embora. Isso é a lenda que conta. E foi naquele dia que eles toparam com o maior achado de turmalinas já registrado no planeta. Certo? O maior achado dessa turmalina, que é uma turmalina vermelha, uma rubelita, que deu peças de 1,10 m. A peça maior, que era o foguete, né? 1,10 m. A Joaninha, que era uma peça de 60, 70 centímetros. Foi o total, acho que uma tonelada, mais de 1 tonelada de pedra. Foi o maior achado do que já registrado no mundo até hoje, de uma cor excepcional, de uma pureza excepcional. Certo? E nenhum museu brasileiro tem... E nenhum museu brasileiro tem uma turmalina Jonas. A famosa, ela serviu para caracterizar um tipo de turmalina, que em realidade é uma eubaíta, certo? Uma rubelita. Nenhum museu brasileiro tem. As maiores peças estão nos Estados Unidos. A maior peça de Jonas a foguete, se eu não me engano, está no Barry Ampon, né? Barry Ampon, que é o maior colecionador americano, acho que o maior do mundo. É uma peça que, não sei, deve valer alguns milhões de dólares hoje. Certo? Nenhum museu brasileiro tem. A USP não tem, Ouro Preto não tem. Você vê a diversidade de cores, impressionante, olha lá. Essa também é valiosíssima. Epa. Aqui, tá. Essa é 3 cores, várias cores. Cada cor dessa reflete uma composição química diferente, um cátion diferente que coloriu a turmalina. Tá? Essa peça aqui veio dos mais famosos pegmatitos brasileiros, ela tem, em realidade, tem 70 centímetros. Todas essas peças aqui foram tiradas do site do Mindat, ou seja, não tem nenhuma brasileira, nenhuma que está aqui dentro, tá? Porque, infelizmente, a gente não acha coisa digna de ser fotografada muitas vezes. Tá? Então você procura nos sites estrangeiros. Então o Luiz falou esse negócio lá, está tudo fora, aqui está tudo fora mesmo. Essa peça aqui é do pegmatito lá da Pederneira, é um pegmatito famosíssimo, lá em São José da Safira. Parece 60 centímetros, uma peça dessa de valor, alguns aqui, sei lá, nem quanto chega isso aqui, Luiz? Chega $1 milhão, um negócio desse? $1 milhão. Berilos, as diversidades de cor, água marinha, berilo comum, berilo, puxando para o Eliodoro. A morganita. Essa morganita também aqui é famosa. Essa morganita é de uma lavra famosíssima que tem aqui, que é a lavra do Urucum. Urucum é Galileia ou Conselheiro Pera? Eu não sei até hoje. É Galileia, que é pertinho de Galileia, mas ali é a divisa logo para ali. Lavra do Urucum, que produziu um bamburro. Você sabe o que é um bamburro? Esse negócio do Jonas Lima lá em Itatiaia, lá em Conselheiro Pena, foi um bamburro. O bamburro é quando você acha. Você acha a grande fortuna. Aquilo que vai de tirar o pé do atoleiro é o bamburro, tá? Todo garimpeiro é louco com bamburro. Tá? Esse bamburro aqui foi famoso, porque isso foi na década de 70. Produziu belíssimas morganitas, que é esse berilo cor-de-rosa. O Eliodoro é uma das variedades mais caras de berilo. Tá? E o berilo branco, que é a goxenita também, que é raro. Talvez seja, eu não sei não, mas talvez seja o berilo mais raro que tem, né, Luiz? A goxenita. Depois o Eliodoro, que é relativamente raro, e a morganita e o berilo, a água marinha mesmo, são relativamente comuns. Topázio. Esse topázio aqui eu fiz questão de colocar também, que é um topázio famoso, produzido lá em
Virgem da Lapa. Esse é de Virgem da Lapa. Tá? Esses topázes são da Marambaia, lá em Pato Paraíso. Marambaia, Pato Paraíso ou Caraí? Marambaia e Caraí. Caraí. Perto do Pato Paraíso são esses brancos, principalmente. Esse aqui, topázio, se eu não me engano, é de... Esse é lá de... Acabei esquecendo o negócio. Acho que esse aqui é de Nova Era. Nova Era anda produzindo uns topázio azuis muito bonitos. Tá? Vocês vão ver que tem outro topázio aqui. E esse que é mais emblemático do que esses. Tá? Spodumene, as três variedades de spodumene, todas as três aqui. Essa aqui lá de Araçuaí, que é um berilo verde, também chamado idenita, mas a idenita original, ela tem cromo. A idenita de Idenita County, lá nos Estados Unidos, ela tem cromo na estrutura. Não se sabe se essa aqui tem cromo na estrutura, então seria simplesmente o spodumene verde. O spodumene violeta mesmo, e o spodumene violeta mais claro. Tá? Esse aqui também é da mesma lavra do urucum, que produziu aquela morganita lá do slide anterior. Tá, os fosfatos. Fosfatos é o seguinte: fosfato é a grande coisa do pegmatita. Os fosfatos são diversos. Assim, é uma quantidade impressionante de fosfato que tem nos pegmatitos. Então, por vezes, minerais extremamente bonitos, tá? E de grande valor. Esse aqui, se ninguém conhece, foi descrito em 1944 por os mineralogistas americanos que trabalhavam justamente para o governo americano aqui na lavra dos pegmatitos durante a Segunda Guerra. E quando ele foi descoberto, ele pensava que era um crisoberílio, que era mais ou menos da mesma cor. No entanto, eles se tratar de um mineral novo e deram o nome, em homenagem ao Brasil, de brasilianita. Tá? Quem não sabe, tem um mineral chamado brasilianita, tá? Que é um fosfato, dão espécies belíssimas. E tinha um valor muito grande no mercado internacional. Uma apatita roxa também, que é lá da lava da Golconda, que é uma lava muito perto de Valadares, que já produziu muita coisa interessante. Uma apatita lá do Zé Pinto, que é uma apatita que teve... E essa apatita famosa aqui foi um bambu que deu aí, uns 2007, 2007, da lavra do Sapo, lá em Ferruginha, Conselheiro Pena, né? Conselheiro Pena, que é um brilho fantástico esse negócio aqui, certo? Isso aqui é uma das apatitas mais bonitas que eu já vi, pela perfeição dos cristais e pelo brilho que ela tem. É um verde garrafa, meio fosso, meio assim, não muito transparente, mas pela perfeição dos cristais, pela cor, pelo brilho dos cristais, são exemplares magníficos. Os restos produz feldspato, albita, são peças de coleção também, alguns são muito bonitas, tal. A amazonita, que todo mundo já deve conhecer. Isso aqui eu coloquei, isso aqui não pertence à província pegmatítica oriental, não. Isso aqui está lá em Capelinha, mas é uns albita muito bonito que produz lá com epidoto. E o famoso quartzo rosa. Esse quartzo rosa é uma coisa interessante, sabe? Praticamente o único país do mundo que tem isso é aqui. O quartzo rosa não era conhecido em cristais, ele era conhecido em massas sem cristalização, são blocos maciços, tá? E só era conhecido em cristais diminutos lá no pegmatito dos Estados Unidos, lá no estado de Maine. E esse pegmatito produzia muito pouca coisa. Em 1959, descobriram lá na lavra de Sapucaia, ou berilo branco. Foi Sapucaia? Na lavra de Sapucaia, em 1959, foi descoberta os primeiros grandes cristais de quartzo rosa. Isso foi uma grande descoberta e hoje, até hoje, o quartzo rosa, depois tem uma pequena ocorrência lá no Paquistão, que foi descoberta, mas pouca coisa, sem importância. É um país de referência para cristal de quartzo rosa, é o Brasil. Tá? É uma coisa que obrigatoriamente todo mundo tem que ter na coleção dele. É um cristal de brasilianita e um cristal de quartzo rosa. Eu pessoalmente tenho um de 15 centímetros, que é um cristal relativamente grande. Tá? E é um cristal bonito, mas não vem daqui, vem da lavra do Taquaral, que é lá em Itinga. Bom,
Tá aí, província pegmatítica. Vamos falar do quadrilátero ferrífico, essa pequena coisa que tem aqui. Belo Horizonte está bem aqui onde é que eu estou apontando. O quadrilátero ferrífico ele é limitado pela Serra do Curral, tem uma coisa melhor aqui, está lá pela Serra do Curral, certo? Aqui é mais conhecido pela quantidade, pela importância das minas de ferro. Isso aqui é a maior produção de minério de ferro do Brasil, tá? E tem algumas regiões muito importantes de produtores de minerais. A mais importante delas foi na atualmente fechada mina de Morro Velho, que produziu magníficos cristais de carbonatos, de xilita, de ouro, um tanto de siderita, tá, de calcita, de dolomita, de anquerita, uma quantidade muito grande de minerais. Ouro Preto, que sempre foi um celeiro de minerais. Ouro Preto é uma coisa muito interessante. Quando eu estudava Ouro Preto, eu comecei a colecionar minerais lá. Eu sempre tinha algum colega que saía no fim de semana para colecionar minerais. E eu comecei na realidade, que eu morava numa república lá. Eu lá ia atrás da minha casa no Morro das Lajes, tinha várias minas de ouro abandonadas. E a gente ia para lá durante a semana para tirar um ourozinho, sabe? Para poder beber cachaça do fim de semana. Entende? Então a gente vendia para os dentistas lá, eles compravam ouro da gente, comprava bem mais barato, mas dava para tomar uma cervejinha de vez em quando para ela. E com isso eu comecei a coletar minerais. Coletar, porque tem em Ouro Preto tem uma. Opa, não. Em Ouro Preto tem uma quantidade muito grande de lugares, tem uma diversidade mineralógica muito grande lá, certo? Então a gente sempre andando encontrava alguma coisa. E eu consegui fazer uma coleção razoável. Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa mina de ferro, não tinha lugar para colocar, e doei tudo para o museu, lá da Escola de Minas. E com exceção de uma amostra, que foi a primeira amostra da minha coleção, que é uma vavelita lá do Tripuí, que é mais ou menos desse tamanho, que tem um geodo muito bem cristalizado, uma vavelita branca, por sinal. Essa eu guardei. Foi uma grande amostra, eu guardei. Doei todas as minhas amostras para o museu, e de vez em quando eu vou ao museu e muitas delas estão expostas no museu lá, são boas amostras. Então, quando eu saí, depois eu recomecei minha coleção toda de novo. Mas durante os tempos que eu morei lá 8 anos, que eu fiz uma parte do ensino médio lá, então todas as amostras que eu coletei nessa época ficaram em Ouro Preto. E está bem guardada lá, isso aqui é interessante. O que produz? Eu não vou falar em ouro, essas coisas, porque ouro é uma coisa que a gente coleciona mais ou menos. Ouro é uma coisa meio ingrata para a gente colecionar. Nem sempre a amostra de hoje em Pesquevado é muito fácil. Tá? Porque o ouro, muitas vezes, ela paga no preço da grama do dia. Certo? Muitas vezes, se ela for de boa qualidade, vale um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se ela for de qualidade excepcional, vale umas 5 vezes o valor da grama, mas não é uma coisa boa. O ouro não fala. Mas são 3 minerais que são emblemáticos do quadrilátero ferrífico. Um é o topázio, outro é o euclásio, que foi encontrado pela primeira vez. E os outros são os belos cristais de hematita que tem aqui nas minas de ferro, principalmente lá em Congonhas. Tem lá, vamos lá, aos topázios. Eu tinha um topázio roxo que eu tinha colocado, mas a hora que fui montar o slide eu deletei ele sem querer. Mas eles, geralmente, os topázios de Ouro Preto são especiais, eles não se misturam com aqueles topázios lá da província pegmatítica, não, tá? Eles são uma classe à parte. Eles são mais nobres que os topázios lá da província pegmatítica e são geralmente amarelos, então de verde chega um avermelhado, chega até um roxo. E a região de produção principal é em torno lá ali da região de Ouro Preto, Rodrigo Silva por ali e Antônio Pereira. Para quem conhece Ouro Preto, lá é Antônio Pereira, que tem um garimpo muito ativo, que a gente vai lá de vez em quando consegue comprar uns topázios bonitinhos. E 2 minerais, duas amostras do mineral extremamente emblemático, que é o euclásio, que foi descoberto pela primeira vez lá no Tripuí. Certo? Esse euclásio de
Ouro Preto é um dos que atinge o mais alto valor. Não é, Luiz? É difícil você conseguir comprar uma coisa dessa, e quando você consegue, os cristais são minúsculos. Hematita, eu peguei essa hematita aqui do site. Essa hematita aqui eu sei que ela tem 14 centímetros de comprimento. É lá da Casa de Pedra, em Congonhas, e o preço dela, eu lembro que eu fiz uma vez, eu salvei esse negócio, que o preço dela, na época, estava em $50 mil. Certo? E as hematidas, as rosas de ferro, chamadas, que rivalizam muitas vezes com as mais famosas rosas de ferro do mundo, são produzidas nos Alpes, principalmente na Suíça, mas as de Ouro Preto, Miguel Bournier, aquela região toda, elas rivalizam com as Iron Roses, as rosas de ferro lá, as hematitas ecoenciadas lá da região de Ouro Preto, principalmente ali em torno das minas de Topázio, Rodrigo Silva, Miguel Bournier. Bom, outra região também que eu separei é a Serra do Espinhaço, que é essa serra que começa aqui, tá? Ela segue, tem uma ramificação aqui, que é a Serra do Cabral, Diamantina está mais ou menos aqui, ela segue. A Serra do Espinhaço é um grande repositório de minerais, principalmente de quartzo, principalmente. Não falo no diamante, no ouro também não, porque o quartzo, principalmente, o quartzo está condicionado a umas falhas. Geologicamente, isso aqui foi tudo ou seja, foi tudo empurrado contra essa outra parte aqui. Tem um sistema de falhas de empurrão aqui, certo? Que é o mesmo que essas falhas que condicionaram os veios de quartzo. Tem veio de quartzo uma quantidade impressionante de veio de quartzo nessa região e nas regiões adjacentes, porque as falhas de empurrão penetraram até aqui. Tanto que aqui em Corinto tem a maior lava de quartzo do mundo, que é a lava de Tomás Gonzaga, que ela produz coisas belíssimas, quartzo belíssimos. Ela está mais ou menos, quando eles vão lá, tá? Mas ela continua alguma parte ativa. Você já foi lá, no Tomás Gonzaga? Lá? Ela é bem difícil, ela é extensa demais. Tem buraco para tudo, disparado para todo lado. O que produz lá, eu separei quartzo e os minerais de titânio, principalmente o rutilo anatase. Isso aqui é uma coisa característica do espinhaço, da região de Diamantina, do Envolver, principalmente isso aqui, olha. Isso aqui obrigatoriamente vocês têm que ter na coleção de vocês. São os cristais de anatásio. Tá? Isso aqui são produzidos lá em Cuiabá. Tá no município de Gouveia. Eles têm formas perfeitas, e essa aqui, que foi uma coisa excepcional que foi achada, são os maiores cristais de anatásio do mundo, mas eles foram substituídos pelo rutilo. Esses cristais chegaram até 4 centímetros, Luiz. Aquele último tinha 4,3 centímetros, aqueles que eu te passei. Os maiores cristais de anatásio do mundo, isso aqui foi uma sensação no mercado internacional quando foi lançado. Foi em 2006, 2005, por aí. E aqui um anatásio no cristal de quartzo. E uma coisa também famosa lá são os cristais de quartzo rutilado, que não são os mais bonitos aqui do Brasil, tá? Os mais bonitos são da Bahia, mas vale a pena ressaltar que você tem cristais de quartzo muito bonitos aqui. Isso aqui é outra coisa que eu vou voltar. Uma coisa que vocês notam é o seguinte: eu falei nas regiões produtoras, esses minerais são produzidos por garimpeiros, claro. Tá? Uma coisa que todo mundo pergunta: é possível ir nesses locais e catar algumas pedrinhas? Geralmente os pegmatites, todos eles são abertos. O rejeito dos pegmatites, eles são livres. Certo? Simplesmente você fala com o dono do garimpo: posso catar no rejeito? Pode. E você costuma achar boas coisas. Grande parte de novos minerais que tem sido descrito, que o Luiz já descreveu vários minerais novos, certo? Tem sido achado nos rejeitos desses pegmatites. São coisas pequenas que os garimpeiros não dão muita importância, certo? Ô, gente, acho que eu esqueci do slide. Eu ia mostrar. Eu estava com umas varicitas para mostrar aqui e acabei esquecendo.
Tudo bem. Sumiu, tá? Vai só mostrar que existem mineraizinhos pequenininhos que a gente identifica na lupa, mas esses mineraizinhos pequenininhos, eles são importantes porque vários deles são espécies novas. Quantos já foram descritos aqui, Luiz? Uns 10, né? Ou mais, né? Desses pegmatitos nossos aqui. Desses dos últimos tempos, eu estou falando dos últimos tempos, esses trocinhos pequenininhos que a gente acha. Questão de uma beleza fantástica quando visto debaixo de uma lupa. Certo? São assim, coisas fabulosas. Em termos de geometria, de cores, de formas, tal, são coisas lindas, maravilhosas, mas são pequenos. E muitas vezes isso não alcança a sensibilidade de colecionadores muito experientes. Então, tem gente que é especialista em colecionar esse tipo de mineral. E tem gente que é especialista em estudar esse tipo de mineral e ver se aqui não são espécies novas. Luiz é um deles, já descobriu vários novos minerais aqui com essa brincadeira. Simplesmente na lupa, catando coisa que a gente não conhece. Tá? E esses rejeitos dos pegmatitos são riquíssimos nisso. Toda vez que eu vou lá na região de Galileia, Conselheiro Pena, Divina das Laranjeiras, Mendes Pimentel, eu vou nesses rejeitos, fico lá um dia inteiro lá, cavucando rejeitos de pegmatito para ver se eu acho coisas diferentes. E acha, viu? Tá lá. Essa foto aqui eu botei para provocar. Certo? Isso aqui é escala 2.500 metros do teto. Eu coloquei aqui para provocar os ecologistas. Existe ecologista e ecologista. Vocês estão vendo alguma coisa nessa foto diferente? Isso aqui é a provocação pura, viu, Eduardo? Vocês estão vendo alguma coisa diferente nessa foto? Vocês não estão vendo nada. Essa foto aqui foi uma imagem do Google Earth, que eu tirei lá em Galileia. Galileia está logo aqui. É a região que mais tem pegmatito lá. Tem mais de 100 lavras de pegmatito nessa região. No entanto, vocês não veem nada. Pois vocês não veem cicatriz praticamente nenhuma. O que tem aqui é vegetação que foi retirada. Ou seja, o impacto ambiental da lavra garimpeira, ele é mínimo. Ele é mínimo, ele não existe. Certo? Ele é perfeitamente mitigável. Você não vê nada, você vê o grande impacto aqui da região desmatada, região com pisoteio de gado, a maior parte é pecuária que está bom, mas não tem. Isso aqui, pelo menos, isso aqui é a lava da Sapucaia, se eu não me engano, está aqui em cima. Está cheio, tem 100 buracos de lava, que você não vê nada. Por que é tão perseguida a mineração, tão perseguido o garimpo? Isso aqui eu não entendo, você entende? Vai o Ministério, vai alguém denuncia o Ministério Público, o Ministério Público vai um aparato danado, chama a Polícia Florestal, vai a Supram, vai lá, fecha todo mundo, bota todo mundo, manda todo mundo pagar multas. Você não vê impacto ambiental. Eu sou defensor, eu sou geólogo, sou defensor da mineração, eu ataco a mineração irresponsável, certo? Mas os impactos da lavra garimpeira são pontuais. Certo? Eles são perfeitamente atenuados. Isso aqui tem muita coisa aqui que foi lavrada há 50, 40 anos atrás, e hoje a vegetação tomou conta, muitas vezes até difícil. Braulio? Até difícil você chegar lá, porque você não vê mais nada. Certo? Então, existe uma propaganda negativa muito grande sobre o garimpo. Certo? Realmente o garimpeiro não presta, não. É uma raça que não tem mais nada para fazer, vai ser garimpeiro. Aí eu sou doido para montar um garimpo para mim também, certo? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, o dia que eu colocar um garimpo eu vou ficar feliz da vida. Certo? Mas você tem... O problema é simplesmente racionalizar a coisa, ensinar. Certo? O garimpeiro, como ele deve proceder. Aí as cooperativas garimpeiras têm feito muita coisa. Só para mostrar para você que não existe. Muitas vezes é difícil a gente localizar uma lavra que, usando uma imagem de satélite, porque muitas vezes ela passa despercebida. Então, estou falando, se vocês quiserem, isso é apenas uma visão muito, muito simples, certo? Muito rápida, sobre o que Minas Gerais produz.
Nós estamos falando em Minas Gerais. Se vocês quiserem se aventurar nessa aventura de colecionar minerais, eu garanto a vocês que ela é muito excitante. Tá? E vocês têm que ir. Se vocês forem colecionar, vocês têm que ir realmente para o campo, arranjar o equipamento e vão à caça, porque ela é excitante. E se dessa reunião aqui sair pelo menos meia dúzia de colecionador, eu já estou muito satisfeito. Fora os que já são, né? Pronto. Muito obrigado.